Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? E hoje voltamos a Lucas, graças a Deus. Então abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas. Na minha Bíblia tem um título, nós já vamos falar sobre títulos, mas tem um título chamado A Pesca Maravilhosa. Na de vocês pode ter algo semelhante. Alguém dá mais aí? Qual que é título na sua Bíblia que seja diferente desse? Da pesca maravilhosa. Pode ser o mesmo sentido, mas em palavras diferentes. O que diz na sua Bíblia aí? No topo aí do capítulo 5 de Lucas, o que fala? Oi? Primeiros discípulos, capítulo 5? Então ele pegou uma perícope maior. Esse aí ele foi um pouco mais correto. Alguém tem outro texto, outro título? Olha, interessante, esse aí também está falando dos primeiros discípulos, que é ao longo do capítulo 5, mas é lá na frente, mas muito interessante. Por que eu estou falando sobre esses títulos? Toma muito cuidado com esses títulos. Não estou falando que eles não são, porque eles não fazem parte da Bíblia em si. Isso aqui o editor, ou quem fez a tradução, ou quem fez a edição dessa Bíblia, escolheu algumas perícopes. Perícope é um texto dentro de um texto maior, que ele tem começo, meio e fim, tem sentido nele mesmo, então é perícope. Então ele escolheu a perícope e deu um título, e ele deu o título da pesca maravilhosa, no caso minha Bíblia aqui. E o que acontece? Muitas vezes nós lemos esse título e nós nos prendemos a ele e nós interpretamos todo o texto baseado no título que alguém já interpretou por você. Toma cuidado, Por isso que Salmos, eu gosto de ler Salmos. Quando a gente lê Salmos, por exemplo, eu abri aqui Salmo 29, não precisa abrir lá não. O que está escrito aqui? A voz de Deus na tempestade. É o título que alguém deu com base no texto aqui, fez a interpretação dele. Só que este título não está na história, ao longo da história, naquele texto bíblico. O único título que está nesse texto, na verdade, nos escritos mais antigos, é Salmo de Davi, que você lê em letras, no caso na minha Bíblia que está em itálico, em letras bem fininhas, mas nesse você confia, mas não confia no título em negrito que alguém coloca em cima, não, senão ele pode induzir você a fazer uma interpretação que não está errada, porém ela omite diversas verdades que está naquele texto, que pode te levar a um conhecimento melhor das Escrituras, amém? Então abre sua Bíblia em Lucas capítulo 5, nós já vamos dar o sentido melhor desse texto, do que a pesca maravilhosa, mas vamos orar, entregar esse tempo ao Senhor. Meu Pai, nós estamos na Tua presença, te louvamos, Senhor Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua compaixão, pela provisão do Senhor para os nossos dias, porque o Senhor tem nos adicionado dias à nossa vida. Muito obrigado pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor que o Senhor nos dá, porque no tempo oportuno o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo alimento, pelo repouso, obrigado pela comunhão que nós temos no Espírito Santo como igreja. Agora, neste momento, colocamos diante do Senhor a Tua palavra aberta. Fale conosco através da narrativa antiga, ó Deus, de Teu Filho aqui, que se fez carne por nós e coabitou entre nós, e nós te louvamos por isso. Louvado seja o Teu santo nome. Que nada em minha vida impeça, Deus, ó Pai, da verdade, da Tua palavra ser trazida à tona para o Teu povo que aqui está reunido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por que eu falo do título? Porque este texto, eu já ouvi várias pregações sobre ele, acho que você também. E eu já vi esse texto, pessoas falando a respeito da grande pesca que foi feita aqui, a pesca maravilhosa. Eu já vi outros textos falando que os barcos de VAR quase que iam a pique, Nós vamos ver sobre isso. E já vi textos, inclusive, pregações falando sobre o método de ensino de Jesus e até técnicas, os mais pragmáticos, nós vamos ver aqui, de como ele usou as características do terreno e aquela coisa toda para pregar e para ensinar. Vamos ler o texto e a gente vai conseguir entender um pouco melhor. E diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Crianças, vocês estão com uma prancheta, com papel, que tem algumas perguntinhas, né? Sugestões para vocês aí. Eu não tenho a mesma habilidade que minha filha de desenhar, mas dá para desenhar um grande barco, com redes, bastante peixe, pessoas tentando puxar essa rede, os peixes para o barco. Já é coisas para vocês começarem a pensar e ir lendo aí. E tem uma palavra que eu vou falar daqui a pouco, você depois vai ter que pensar sobre ela, como que você coloca isso nesse contexto do barco com peixes e redes. Tá bom? Muito bem. Qual é o contexto maior desse episódio? Lago de Genezaré não é necessariamente a cidade de Genezaré, ela existe ainda, é uma vilazinha pequenininha lá ao lado do mar de Tiberíades, ou o lago que tem ao norte lá de Israel, mas ela fica muito próximo de Cafarnaum. Se você começar a ler o texto aqui, um capítulo anterior, você vai perceber que Jesus está na região de Cafarnaum, que onde parece que Simão mora, Pedro, que vem a ser Pedro, e onde Jesus cura a sogra de Pedro. Então, muito provavelmente, isso se dá na região de Cafarnaum e o lago era chamado Lago Genezaré. Mas um contexto maior, não sei se vocês perceberam, capítulo 4, vocês lembram disso, faz bastante tempo que pregamos sobre isso, que o Espírito Santo pega Jesus e o conduz para onde? Para o deserto. Jesus tinha sido batizado por João, ele desceu até o Jordão, foi batizado, e o Espírito Santo, que vem e desce em forma corpórea, de forma de pomba, há uma grande voz no céu, os céus se abrem, e fala que este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, é o Senhor falando. E nós vimos que isso, inclusive, era profético, que esperavam que o Messias acontecesse algo semelhante a isso, e Jesus está ali entre os pobres, entre os mais simples, o povo que estava correndo a João com medo do juízo vindouro. E Jesus é batizado e o Espírito o conduz para o deserto. Para acontecer o quê? O Espírito conduz para algo no deserto. Vocês lembram? Para ser tentado. Olha, não é que o diabo já o estava esperando, foi algo surpreso, ele foi para o deserto, de repente aconteceu. Não, ele foi conduzido para que fosse tentado. E aí, a tentação, Jesus ele refuta ao diabo com a palavra escrita, a palavra revelada, ele o refuta, e depois, o que acontece ao final da tentação? Ele sai do deserto, mas quem o tira do deserto? O Espírito o tira do deserto. O mesmo Espírito que o levou ao deserto, e é com a palavra que ele refuta ao demônio, é o Espírito que o tira do deserto. E para onde Jesus vai logo depois? Vai para Nazaré. Ele vai para a cidade onde ele vivia, na verdade, Então o Espírito, é interessante como Lucas começa e Jesus o tempo todo está sendo conduzido pelo Espírito. O Espírito mesmo anuncia quem ele é, depois o conduz para o deserto para ser tentado, o tira do deserto e o leva então para a sua primeira pregação. E ele vai para Nazaré, e é um sábado, e ele entra na sinagoga e ele lê um texto muito importante do Antigo Testamento. Não precisa falar o texto, mas sabe de quem que é o profeta?
Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, Jesus lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o livro e ele fala que ele é o cumprimento desta profecia. É muito interessante você pegar que é o Espírito quem o conduz o tempo todo, e é com base na palavra que ele refuta o demônio, e o Espírito conduz de volta, e a primeira pregação dele que ele faz, ele lê a palavra, e é em cima da palavra assim, ó, eu sou o cumprimento desta palavra, basicamente ele fala. Então a autoridade com que eu tenho, ela vem da palavra. A palavra já falava sobre mim. E é muito interessante se você um dia começar a ler Mateus, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, João não, Mateus, Marcos e Lucas, tem uma relação muito estreita com o livro do profeta Isaías. E principalmente dos capítulos 35, depois 38, 40, até 43, que fala de um novo êxodo. Ele está anunciando o exílio do povo de Israel, porém ele fala em termos de um novo êxodo. Ele faz a semelhança de quando o povo sai do Egito, que o mar vai se abrir, da maneira como Deus vai fazer a saída do exílio, quer dizer, o êxodo, para chegar na terra prometida, e ele fala em Isaías, aqueles capítulos lá, sobre um novo êxodo. Que a saída, ou cativeiro, e a saída desse cativeiro babilônico que se daria sobre Judá, é como se fosse um novo êxodo. Mas ele está apontando para algo que vai muito além da libertação física dos remanescentes de Israel, daquele êxodo babilônico que nós vimos em Ageu. Mas nesse texto exatamente ele não está falando sobre isso, mas para você pensar que os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão pensando no livro do profeta Isaías, no novo êxodo, quando ele fala de Jesus. Eles têm em mente aqui. Eles conseguem visualizar o que Isaías não viu. Isaías, lembra uma vez nós conversando, quando você vai para lá de Minas aqui, né? O pastor vai muito para lá, não sei por quê. Então ele vai muito para lá. Aí ele vê as primeiras colinas, né, vê verde, depois ele vê um verde mais escuro, depois um cinza clarinho e muito longe. Ele não consegue ver o que está nos vales, né? Ele só consegue ver que ao longe tem montanhas, muito longe, muito além e aliás, montanhas que estão além para onde ele vai. Isaías via isso, ele não conseguia verificar e ver tudo o que ia acontecer, de onde ele estava até aquelas montanhas. Ele conseguia saber da libertação, mas ele não conseguia ver todo o processo que aquilo apontava para alguma coisa muito além do tempo de quando Israel voltasse da Babilônia. Por isso que é bom ler os evangelhos lendo também Isaías. Muito bem, Jesus prega então numa sinagoga, ele é rejeitado porque ele se relaciona como esse ungido, o Messias, ele se diz o Messias ali, em outras palavras. Eles o rejeitam e começam a tirar ele para fora e querem jogar ele de cima do despenhadeiro que existe ali próximo, e ele sai do meio deles e foge, não. Ele sai dali, passando entre eles, retira-se, e depois começa a acontecer uma série de eventos miraculosos com Jesus, e começa em Cafarnaum, que ele vai também no sábado pregar, né? Enquanto ele está na sinagoga, existia um homem que era possesso de espírito imundo. E algo espetacular acontece ali, porque os próprios demônios começam a falar que aquele é o Filho de Deus. Os demônios falavam que ele era o Filho de Deus. Ele mandava os demônios ficarem quietos, e ele expulsa o demônio daquele homem. E aquilo fica motivo de assombro para as pessoas que estão em volta, porque eles não conheciam casos de exorcismo, né? Por assim dizer, desse jeito. E logo depois que ele sai da sinagoga, ele vai para a casa de quem? O dono do bar, Simão. Ele já conhecia Simão, André, João, Tiago,
De alguma forma, Jesus já tinha relações com essas, talvez já de outros tempos. Inclusive, se eu pegar e colocar Evangelho de João, por exemplo, né? Tem uma festa em Caná e Jesus leva os seus amigos, que ainda não eram os 12 discípulos, e eles estavam juntos. Então, provavelmente, a festa de Caná já tinha acontecido aqui. Mas olha só, ele vai para a casa de Simão, né? E a sogra de Simão, ela achava-se enferma, com a febre muito alta. A febre muito alta. E rogaram a Jesus por ela, e ele cura a sogra de Pedro, e cura de uma maneira tão que ela passa a servi-los. Ela estava totalmente íntegra. E depois tem que, ao pôr do sol, muitos enfermos de diversas moléstias eram trazidas a ele, e ele curava a todos. E depois também pessoas com demônios, que eles os expulsavam. E depois ele vai para o deserto para orar, e depois ele fala que ele tem que pregar o evangelho em muitos outros lugares e pregava nas sinagogas. O que todos esses textos têm a ver com a pesca maravilhosa? Percebam, Jesus entra em Nazaré, na sinagoga, e ele faz uma reclamação, ele reclama ao povo sobre a sua autoridade. Jesus está anunciando e reclamando a sua autoridade. Ele, como Messias, o enviado, o ungido de Deus, que fala, é deste que o evangelho, o profeta falava, que iria trazer o evangelho. É deste. E depois, não só ele fala, mas ele começa a fazer. Lembra que no começo do evangelho de Lucas, né, a gente falou que o anúncio dos anjos aos pastores é como a invasão de um reino. É a tomada por um reino novo. Só que os anjos vêm armados, porém eles vêm glorificando a Deus. Paz aos homens a quem ele quer bem. Se você ler lá em Isaías, ele fala de um novo êxodo, e ele fala, se não me engano, é capítulo 35, ele fala sobre que os coxos serão curados, os cegos terão vista, e eles serão, porque eles saltarão como gazelas. Aí fala que aplanará um caminho no deserto, e fala como que os exilados saindo do exílio e voltando para a sua terra, ou indo para a terra prometida, por isso que ele fala de um novo êxodo. Ele fala dos servos, dos membros do reino, sendo a sua saúde, a sua capacidade física sendo restaurada para poder voltar. Vocês acham que quando Ciro emitiu o decreto, os enfermos ficaram? Os doentes, os inválidos, eles não pegaram o trajeto de diversos dias para chegar em Jerusalém. Mas está aqui Jesus curando os servos do reino para que entrem no reino. Então, quando Jesus faz o milagre da cura, da restauração, ele simplesmente está espelhando ou mostrando a sombra daquilo que anunciou Isaías em capítulo 61. Ele está trazendo a restauração para que os cativos sejam libertos. Então, a entrada no reino, nós entraremos íntegros, inteiros. Só que tem mais alguma coisa que está acontecendo aqui no capítulo 4. Há diversos casos de expulsão de demônios. Porque quando Jesus vem e o reino se estabelece, algumas coisas começam a acontecer, que é justamente tirar do domínio das trevas aqueles que lhe pertencem. E Jesus demonstra de maneira muito prática e muito visível que o demônio não tem poder. Ele é quem tem poder sobre os demônios, e ele começa a vencer Satanás na expulsão dos demônios sobre os filhos do reino. Ele falou que ele vem para libertar os cativos.
Ele vem trazer luz aos cegos. E ele cura os cegos em diversos momentos para mostrar que o entendimento agora vai se abrir. E essas pessoas entenderão do que se trata o reino, de quem é o Filho de Deus, o Filho do homem que veio para os libertar. É por isso que a pesca maravilhosa não é necessariamente a pesca maravilhosa. O que está acontecendo aqui? Jesus provavelmente acabou de sair da casa de Simão, curou a sogra dele, está naqueles dias, naquele lugar, e ele então desce às margens do lago de Genezaré, e está ali 2 barcos. E é muito interessante você pensar, e é cultura, não se pesca de dia no lago de Genezaré ou Tiberíades, o lago se conhece hoje lá. Se pesca à noite, que os peixes vêm mais à tona, à superfície. Eu não sou pescador, gente. Eu tenho diversas tralhas de pesca, mas está lá, guardado. Um dia eu ponho de enfeite, quem sabe, talvez, né? Os desesperos dos meus filhos. Mas temos pescador aqui que já passou por algumas aventuras. O melhor momento de pesca, gente, é à noite, em certos lugares. Não é assim? De dia, esquece, os peixes vão dormir no fundo do lago, né? Pode fazer o que você quiser, eles não vêm não. Mas à noite tem muitos insetos, os insetos ficam na flor da água, tem, né? Então os peixes ficam mais à vontade para vir e comer e ficam bastante ativos à noite. É o momento que você consegue pescar com a isca certa, né? E com a técnica certa, né? Então é um momento. Pesqueiro eu sei, pesqueiro você pesca de dia, mas nos lugares de pesca de verdade, melhor pesca é à noite. Então os barcos já estavam encostados aqui, tinha 2 barcos, e eram os sócios, nós vemos mais tarde que eles eram sócios, era Pedro, Tiago, João, André também estava ali, ele não é mencionado aqui, mas André estava entre outros que eram funcionários provavelmente de Pedro. Pedro, nos termos atuais, era um empresário, tá? Não quero dar ênfase a isso não, porque toma umas conotações meio esquisitas hoje em dia, mas era uma espécie de empresário, ele era sócio. Ele e André eram sócios de Tiago e João, eles tinham 2 barcos e tinha outros ao seu serviço ali, e eles tinham passado a noite pescando, jogando a rede e nada, joga a rede e nada, joga a rede e nada, joga a rede e nada. Se você pegar um dia, dá um Google, vai no Google Maps lá, põe mapa, ou vai no Google Earth, você vai ver que Genezaré, esse lago, ele tem muita planta, muito mato ali em volta. Muito provavelmente eles jogavam a rede, vinha muita sujeira. Então eles estavam lavando as redes, tirando as sujeiras, os garranchos, os galhos das redes, para guardá-las para a próxima noite e voltar a pescar. Eles estavam ali após uma noite frustrada de pesca. Pensa, o alimento básico dessa região era pão, peixe e vinho. Basicamente era o alimento básico desse pessoal. Em termos de frutas, basicamente eram figos secos, uvas e outros alimentos, outras frutas, tâmaras talvez, mas era o alimento básico dele. O peixe era a sua carne, era a sua proteína. Então, e era o comércio de Pedro, deles. Então era frustrante você voltar para casa depois de uma noite de pesca, não pegar nada para pôr na sua banquinha de feira para vender, né? Para ter como comerciar e mercadejar com seus vizinhos a sua vila de moradores ali. Era o sustento de Pedro, era o trabalho dele, não só de Pedro, mas de Tiago, de João, de André, que não está citado aqui, e daqueles outros. Eles dependiam, era a sua atividade fim. Era inerente ao seu trabalho. Eles tinham que trazer peixe para casa, não só para casa, mas para o seu comércio. Eles tinham que colocar dinheiro na mesa, ir lá comprar pão, ir lá comprar azeite, comprar outras coisas, outras roupas, pagar a sua casa, os seus impostos, né? E eles estavam aqui frustrados, depois de uma noite inteira, né, com as redes ali vazias, lavando. Aí Jesus chega, entra num dos barcos, né? Muito provavelmente o barco de Simão, a gente vê depois que é o barco de Simão. Tinha 2 barcos, ele entra no barco e pede para Simão para afastar-se um pouco da praia. E aí aqui entra a técnica de ensino de Jesus, porque se você for na água, e o Petri sabe muito bem disso, que já pescou de barco, né? Se você falar que na água, a pessoa lá na margem escuta, tá, gente? Toma cuidado com o que você sussurra dentro de um barco, que quem estiver na margem, você não quer que ele escute, ele vai escutar, tá? Porque o som se propaga de maneira muito mais rápida e eficiente sobre a superfície da água.
né? Então, Jesus vem, arrasta o barco, as pessoas estão na margem, que as pessoas estão apertando-lhe para ouvir as suas palavras. As pessoas estão seguindo Jesus. Viram ele curar a sogra de Pedro, viram ele expulsar demônios, viram tantas outras coisas, provavelmente os milagres de Caná, e eles estão em volta de Jesus. Falei, rapaz, fala que eu quero saber, eu quero ver mais coisas acontecendo. O que mais ele vai fazer agora? Qual vai ser o próximo alvo? Quem será que tem demônio aqui que a gente nem sabia que tinha, né? De repente o povo estava assim, curioso saber. Olha, eu acho que aquela vizinha tem demônio. Vamos ver se chega perto de Jesus, se aparece, né? Vai saber a curiosidade desse povo. Mas Jesus entra, se afasta. Pedro, ele tem uma certa amizade com Jesus. Ele acabou de curar a sogra de Pedro. Pedro tem um vínculo com Jesus. E ele obedece, ele aceita, acata, afasta o barco. E Jesus se assenta no barco e fala à multidão. A Bíblia não trata o que Jesus falou ali, por quanto tempo falou. Mas algo realmente interessante começa a acontecer aqui. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. E aqui começa a parte bastante interessante desse texto. O lago de Genezaré, ele tem numa das suas larguras 4 horas de largura, eles falam em termos de travessia, né? Esses barcos não eram tão pequenos assim, gente, eles tinham até vela, uma vela pelo menos eles tinham, é um barco significativo, então tinha algumas pessoas trabalhando nesse barco para conseguir colocar as redes, era um barco até grande. Jesus fala para Pedro, vai para a parte mais funda, vai para o meio do lago. É mais ou menos isso o que Jesus manda para Pedro. Não é simplesmente vai mais ali, vai para o meio do lago. O lago de Genezaré é muito profundo no meio. Se Jesus sabe o que tinha ali, se os animais obedeceram ou não, mas ele é Deus, e ele não deixou de ser Deus. E Jesus continua, lançai as vossas redes para pescar, e aqui tem um protesto de Simão, mestre, ou em algumas traduções, chefe, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Só para o senhor saber, tá? Só para o senhor saber, não se pesca de dia aqui. Eu sei que o senhor é carpinteiro, não pescador, mas eu vou te informar. Eu sou pescador, o senhor é carpinteiro, mas por respeito, se o senhor curou minha sogra, eu vou te falar. Então, passamos a noite inteira, nada apanhamos. É dia, a noite já foi. Só que daí Pedro já tinha assistido o que tinha acontecido ou vinha acontecendo com Jesus até então, e aqui tem uma palavrinha mágica para você. Mas, ou em algumas traduções, porém, sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro, ou Simão ainda, não é Pedro ainda, em outras palavras, ele fala para Jesus, o Senhor detém a autoridade. Então, quando você for fazer o seu desenho, coloca o barco, coloca peixes, coloca redes, coloca homens muito felizes, mas coloca algo que é impalpável, que é autoridade. O texto todo, ele não está falando sobre peixes. O texto simplesmente está dizendo quem detém a autoridade. Assim como ele demonstra que tem autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade, autoridade baseada na palavra, e o Espírito está sobre ele, ele tem a autoridade. E Pedro chega, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Eu já andei em voadeira no Amazonas, gente. A água passando aqui, da borda do barco, dá um desespero. Você olha em volta, você fala assim, gente, eu estou a 1 hora de voo de Boa Vista, a 7 horas de voo de São Paulo, que mais 1 hora de carro, 2 horas de carro de minha casa. Se eu afundar aqui, até meus pais saberem que eu morri nesse lugar, quase foram a pique.
Imagina o quão cheio estavam estes barcos. Isto aponta para algumas coisas. Se você lembra a pregação de Salmo 127, no Salmo dos Degraus, é muito interessante esse salmo, né? Que inútil vos será o quê? Trabalhar de madrugada e comer o pão que tão penosamente granjeaste. Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. O Senhor dá um sinal para Pedro aqui, fala assim: o seu sustento, Pedro, aquilo que é importante para você, cuido eu. Eu tenho outros projetos para você. Então, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Gente, ele não chegou a esperar na praia. Pedro se afunda no meio dos peixes, se ajoelha diante de Jesus, aqui é Kyrios, dono. Pedro fala assim: meu dono, Senhor de todas as coisas que são importantes para mim, tu que és a essência do meu viver, tu que é tudo para mim, retira-te de mim, porque sou pecador. E aqui a gente tem quando a pessoa se aproxima de Jesus de fato, duas coisas acontecem. A santidade do Senhor, ela fica latente. E a pecaminosidade de quem se aproxima também fica. Então você, quando se aproxima do Senhor, uma coisa acontece com você: você se descobre pecador. Você não consegue pensar de outro jeito. Você se sabe pecador. Por isso que você ouve muito na internet pessoas que viram o Senhor, pessoas que tiveram isso e aquilo, e dizem e mandam isso. Mas você fala assim: gente, não existe senso de arrependimento nessas pessoas. Elas não viram o Senhor. Elas não se aproximaram do santo. Mas nem em pensamento. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros. Gente, a tradução é ruim, mas a admiração. O que aconteceu com Pedro e com os outros, nós não conseguimos entender em palavras. Mas é algo muito profundo. Eles já tinham assistido Jesus expulsar demônios. Eles já tinham assistido Jesus curar pessoas. Eles já tinham assistido Jesus transformar água em vinho. Só que neste momento, algo muito mais profundo acontece com estes homens. E eles se arrependem profundamente do seu pecado. Eles reconhecem o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Não só sobre os elementos, sobre os demônios, sobre a enfermidade, mas agora sobre toda a natureza, sobre todas as coisas criadas, ao ponto dele saber que durante o dia ele encheu aqueles barcos de peixes. Só que aqui, no final, a gente tem um entendimento por que esses peixes são irrelevantes. Bem como Tiago e João, assim, todos eles, né, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, e André também estava aqui, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Tudo que era importante para eles, é o seu sustento, é a sua empresa, é o seu lucro, é através do qual se coloca comida na mesa. Eles abandonaram tudo, nunca pescaram tanto peixe, eles iam arrebentar a banca, eles iam dominar o mercado da região, vendendo tanto peixe. Abandonaram tudo. Que admiração é esta que se apoderou destes homens ao ponto de tornar irrelevante tudo que esta vida aqui oferece? O que Jesus está falando para Simão, estou fazendo um anacronismo aqui. Tudo que Jesus está falando para Simão e os seus companheiros é que os interesses do reino são diferentes dos interesses nossos aqui. Jesus não vem para salvar o seu estilo de vida. Jesus não veio para salvar a chave do seu carro novo. Jesus não veio para salvar a sua casa.
Jesus não veio para salvar a sua formação, os seus diplomas, o seu status, a sua reputação aí fora. Jesus não veio para salvar essas coisas. Isso não é evangelho. Jesus vem para salvar homens. Jesus expulsa demônio de homens para conduzi-los ao reino. Jesus restabelece vista e cura membros do reino, pessoas, homens, não coisas. Talvez você ache que a pesca é maravilhosa, que Jesus vai me dar muito. Você ouve pregações por aí sobre prosperidade e tantas outras coisas. Jesus não está falando disso. Lucas não está falando disso. Lucas está apontando para algo maior e verdadeiro, mas está falando assim, olha, tudo aquilo que já foi falado lá no passado a respeito do reino do Senhor está acontecendo agora, neste momento. E não só está acontecendo, como as coisas que o Senhor está fazendo é para mostrar que Ele é a autoridade maior sobre todas essas coisas e Ele detém todo o poder. Ele é o Messias esperado, ungido, aquele que se fez homem, que vai morrer no madeiro, mas vai ressuscitar e vai preparar para a gente morada diante do Pai. É Ele quem nos habilita um povo santo. Então Jesus fala, eu vos farei pescadores de homens. Jesus está preparando aqui os apóstolos, o que viriam ser os apóstolos. Depois tem o chamado, não tanto assim, que fala da vocação dos discípulos, as escolhas dos primeiros discípulos. Mais tarde ele fala sobre isso, mas é disso que ele está falando, que o importante são vidas, não coisas. Só que isso traz para a gente, então, algumas questões. Qual que é o foco da sua vida? O que você tem dado importância na sua vida? Pelo que você ora quando ora? Você ora por suas coisas? Ou você ora pelos seus amigos, seus parentes, os seus conhecidos e os desconhecidos? Para que a salvação os alcance? Para que os seus olhos sejam abertos. Nas suas discussões com os seus colegas de trabalho, você discute governos, guerras, quem está certo, quem está errado, ou você fala de um Salvador, de um Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, e é aquele que mais tarde, o próprio evangelista fala, tema aquele que não só pode matar o corpo, mas também lançar a alma ao inferno. Do que você tem, ao que você tem dado importância? Pedro, Tiago, João, os outros, e André que também estava aqui, ele torna desprezíveis as coisas desta vida, porque eles entenderam que eles vão ser pescadores de homens. Pedro entendeu, sob a tua palavra. Senhor, o Senhor já mandou. O Senhor é a autoridade. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Só que Pedro lançou as redes para peixes. Agora Pedro, Senhor, pescador de homens, bora lá então. Eu fico pensando como deve ser o coração desses homens, como saíram dali. Eles saíram transtornados. Ninguém pediu para ele abandonar nada, eles abandonaram tudo. E foram, eles não tinham certeza do que o Senhor faria com eles. Mas eles foram. E nós aqui? O que é importante e relevante em nossas vidas? Com o que nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados com a nossa reputação? Nós estamos preocupados com o nosso status? Nosso estilo de vida, o que vão achar de mim? Será que eu sou aquela pessoa que escolhe palavras conforme o que o outro quer ouvir? Tem muita gente que é assim. Tem gente que é mestre em descobrir o que o outro quer ouvir e fala palavras macias que o outro quer ouvir. Para quê? Para que gostem dele. Para todos os motivos. Um quer para que gostem, o outro quer para enganar. E aí? Em vez de chegar para o seu irmão e ser honesto e transparente, pedir perdão ou
O que é importante nessa sua vida aqui? Você talvez seja daqueles que olham para esses barcos cheios de peixe. Uau, quanta possibilidade. Eu vou andar com este homem porque vai estar sempre o barco cheio de peixe, mano. A minha vendinha lá, eu vou dominar, eu vou fazer um monopólio de venda de peixe na feira. Eu que vou escolher o preço, eu vou baixar o preço para só eu vender, vou quebrar todo mundo, depois eu pego a banca dos outros. Não é assim? Nós já pensaríamos assim, né? Mas talvez Simão e os seus colegas pensaram, talvez lá como o Salmo 127, o Senhor vai cuidar de tudo isso. Eu vou ser o que Ele mandar que eu seja. E se Ele quer que eu seja pescador de homens, eu vou ser pescador de homens. Não sei como fazer isso, mas Ele vai me ensinar, porque é sob a sua autoridade e é sob a sua palavra lançarei as redes. Amém? Igreja, que Deus nos abençoe. Eu quero que você coloque sua vida sob perspectiva do Evangelho. O Evangelho não diz sobre coisas. O Evangelho é sobre pessoas. O Evangelho é sobre seus filhos, sobre sua mulher, sobre seu marido. É sobre sua mãe, seu pai, seus irmãos. É sobre seus colegas de trabalho, sobre os seus colegas de faculdade. O Evangelho é sobre os seus colegas de pesca. É sobre as pessoas com quem você compartilha a vida. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho não é sobre coisas. Não é sobre tempo de qualidade. O Evangelho não é, trabalhei a semana inteira, agora eu vou ter um tempo de qualidade com meus filhos. Não é sobre isso. O Evangelho versa sobre pessoas. E no reino não entrarão coisas. No reino não vai ter lá uma concessionária da Toyota, da Honda, ou da Mercedes, ou da BMW, da Volkswagen que seja. Não vai ter isso lá, gente. Lá não vai ter condomínios com terrenos de 500, 600 metros, que todo mundo tem que construir sobrado. Não vai ter isso. No reino haverão homens e mulheres compradas pelo preço do sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que se dobrarão e se ajoelharão diante do Pai e adorarão o Cordeiro e adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por esta manhã. Conduz-nos diante do Senhor. Dá-nos um dia ainda que te adore, no nosso almoço, as pessoas com quem estaremos, nossa tarde, e também aqueles que podem voltar para o culto da noite. Ó Deus, abençoe cada um de nós. Aqueles que não podem, os abençoe, que tenham um tempo de comunhão com o Senhor. Ó Deus, com seus familiares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.